Jesus. Os irmãos podem sentar. Quero com muita alegria externar a minha gratidão a Deus por poder estar participando desse trabalho tão importante, esse culto de gratidão ao Senhor, e louvar a Deus de uma forma maravilhosa e especial pela vida do pastor Sérgio, esse servo de Deus, juntamente com a sua esposa, a nossa pastora Paula, e todos os obreiros que estão cultuando a Deus nesta noite com muita alegria. Quantos vieram adorar a Deus nesta noite? Eu não senti a presença do Senhor, não. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Então, quero agradecer a Deus, viu, pastor Sérgio, de todo o meu coração, a minha gratidão de verdade, tá bom? Que Deus continue fortalecendo e abençoando a vida do Senhor. Eu não conhecia pessoalmente, mas o pastor Paulo Andrade, que ele é pastor lá na nossa igreja, uma das nossas congregações, falou muito bem do Senhor. Então, o pastor Paulo é um homem que tem muito respeito lá no nosso ministério. Nós congregamos na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Madureira, e sou presidida pelo bispo Abner Ferreira e pela bispa Marvi. E o pastor Paulo Andrade é um dos pastores que sempre está ali fazendo a obra de Deus com muita gratidão e muita alegria. Deus abençoe, tá? Carta de Paulo aos Romanos, o bispo e todos os irmãos que aqui estão, Deus abençoe, viu? Um amigo que sempre fala comigo, abençoado nós já somos. Deus siga abençoando. Romanos capítulo de número 11, e o versículo de número 36, para a nossa meditação na noite do dia de hoje. Romanos capítulo 11, versículo de número 36, diz a palavra do Senhor: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E você dá glória. Também está me acompanhando a irmã Valéria, essa jovem senhora que aí está. A Valéria está trabalhando comigo há um tempo. Acho que mais de um ano, né, Valéria? Então, ela é minha vizinha. Ela é motorista de Uber e ela é serva do Senhor. Então, eu ganhei um presente, né? Vizinha, serva do Senhor e motorista. E ela está conosco mais uma vez, cultuando ao Senhor. Meus irmãos, nós temos sempre a alegria de lembrar e também trazer à memória dos irmãos o sacrifício realizado por Cristo na cruz para que nós tivéssemos vida. Vida espiritual, vida em Cristo. E o apóstolo São Paulo é um homem que eu, particularmente, admiro muito, pela forma como ele foi escolhido, a forma como ele foi usado por Deus, e também quantas almas ele ganhou para o Senhor Jesus, através de sua vida dedicada e também o testemunho de transformação. O apóstolo São Paulo, todos nós sabemos que ele era perseguidor da igreja. Dando uma pausa aqui, também quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pastor André Bandeira, e sua amada esposa. Já conheço o pastor André há 20 anos. Desde que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, Deus me apresentou esse servo do Senhor, sempre dessa forma, humilde, e louvando a Deus com muita essência. Deus abençoe, viu, pastor André? Juntamente com a sua linda esposa. Esta carta que Paulo escreveu aos Romanos, o tema dessa carta fala acerca da revelação da justiça de Deus. Deus revelou a sua justiça através da pregação do apóstolo São Paulo aos romanos. É interessante saber
que Paulo se dedicou. Paulo, além de ser um homem dedicado, ele era um homem transformado. E ele foi transformado a partir do momento que ele teve uma experiência gloriosa com o Senhor Jesus, quando ele estava já de posse de cartas, com autorização para perseguir, maltratar e matar os nossos irmãos. A partir daquele encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus, ele teve a sua vida transformada. Todos nós sabemos que ele caiu. Ele, pelo processo de transformar tudo aquilo que ele, os irmãos. Então é muito importante saber que ninguém começa de cima. O evangelho do Senhor é um evangelho transformador. O homem só consegue a transformação a partir do momento que ele muda de pensamento, muda a sua forma de pensar e de agir. Esse tipo de mensagem, a qual está inserido o nosso tema, dele, por ele e para ele, não é aquele tipo de mensagem que chega, causa aquele fogaréu na igreja e vamos todos para casa. Não, devemos parar para refletir a importância de um homem transformado, de fato e de verdade, dedicado, servindo a Deus. Porque se não houver transformação, não adianta vir à igreja, não adianta levantar as mãos, porque nada diferente acontece, porque não aconteceu a verdadeira transformação. Então, quando existe a verdadeira transformação, percebemos a partir da mudança de pensamento, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se comportar. E Paulo teve que, através do testemunho, provar que ele de fato estava transformado, mudado, que a sua forma de pensar, que a sua forma de agir, que a sua forma como ele servia a Deus, de fato e de verdade foi modificada e transformada. Então aprendemos que toda a vida de dedicação que ele teve, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele colocou em pauta, aconteceu porque ele se deixou ser transformado e trabalhado. Glória a Deus, meus irmãos. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos nesse processo de transformação. O processo de transformação acontece paulatinamente. Ninguém é transformado da noite para o dia. A partir do momento que nós vamos nos dedicando à leitura da palavra, nos dedicando às mensagens pregadas pelos nossos líderes, nossos pastores, os ensinamentos que nós vamos aprendendo e absorvendo, aí vai ocorrendo, acontecendo o processo de transformação. Porque nós vamos mudando a nossa forma de pensar. Se eu pensava de uma maneira e recebo o ensinamento, a partir daquele momento eu vou deixar de pensar da forma como eu pensava e vou passar a pensar agora de acordo à vontade e à palavra de Deus. Ninguém cresce sem mudança, ninguém cresce sem transformação. O homem não reconhece a soberania de Deus se ele não passar por um processo de transformação. Se ele não reconhecer o Deus soberano e não se submeter a ele, não ocorre a mudança e a transformação que nós tanto almejamos. E percebemos que isso é bom. Por quê? Porque quando você se deixa ser tratado, transformado, modificado, você absorve facilmente os ensinamentos da palavra de Deus. Você não é levado por ventos de doutrinas. Você não é levado por heresias, movimentos, não. Você é firmado, fundamentado, enraizado, estabelecido e nada te derruba. Porque você tem raiz. Eu estava falando essa semana acerca da palmeira, crente raiz, crente palmeira, que nós tanto falamos. Eu sou crente palmeira, nada me derruba, tempestade não me derruba, vento não me derruba, nada me derruba. E fiz um vídeo porque Deus tem me incomodado bastante acerca disso. A tempestade não derruba a crente palmeira, não derruba.
O vento não derruba, não derruba, mas tem algo que derruba. E nós sabemos que tem um bichinho chamado cupim. Não é queimar não, é vigiar ele. Você que tem que vigiar ele. Você que tem que vigiar a sua raiz. Para que ele não entre. É o cupim solo. Ele entra pelo solo, consome toda a raiz da palmeira e consegue acesso ao interior da palmeira e vai devorando tudo que ele encontra pela frente. E ela fica intacta. Você olha e diz, nossa, que palmeira, mas ela já está oca. Porque a raiz foi destruída. A raiz foi consumada. E ele teve acesso, não só ele, a turma dele, teve acesso a tudo de bom que a palmeira gerava. Aí eu fiquei pensando em casa e meditando, o cupim pode derrubar a palmeira, o vento não derruba, a tempestade não derruba, mas o cupim derruba. E Deus foi ministrando ao meu coração acerca dos cupins que eu deveria vigiar. Cupim da fofoca, cupim da contenda, cupim da falta de perdão, cupim do ódio, cupim da amargura, cupim da fraqueza espiritual, cupim das heresias, cupim do desânimo. Tudo isso vai causando, corroendo o nosso homem interior. E se o nosso homem interior for corrompido, nós caímos, nós desabamos. Mas graças a Deus que o crente que está vigiando, o crente que conhece Deus como soberano, poderoso, o crente que reconhece a soberania de Deus, mesmo sendo raiz, ele tem condições de vigiar a raiz. Você só reconhece a soberania de Deus quando você está plantado, estabelecido, enraizado. Aí o inimigo chamado cupim não vai ter acesso à sua raiz, porque ela está protegida. Assim como o nosso homem interior, o nosso coração deve estar protegido. O nosso coração deve estar firmado. E quando eu olho a vida desse homem chamado Paulo, ele permitiu o cupim destruí-lo até um certo ponto. A partir do momento que ele conheceu a Cristo, foi encerrado aquele ciclo, foi encerrada aquela etapa. Agora é um novo homem. Agora é um homem de propósito, um homem corajoso, um homem determinado, um homem firmado, um homem enraizado, que sabe de onde veio, sabe onde está e sabe para onde vai. Aleluia! Quem está aqui comigo nesta noite entendendo o que Deus está falando? Esse é o apóstolo São Paulo. Se você observar o propósito da carta que Paulo teve quando ele escreveu aos Romanos, você vai ficar maravilhado. Porque Paulo escreveu esta carta a fim de preparar o caminho para a obra que ele esperava realizar em Roma, na sua missão prevista para a Espanha. Então houve uma preparação, houve uma determinação da parte de Paulo. Se preparou para ir até a Espanha. E nós percebemos que o seu propósito era duplo. Primeiro, os romanos tinham ouvido boatos falsos a respeito da mensagem e da teologia de Paulo. Romanos capítulo 3, versículo 8 e capítulo 6, versículo 1 e 2. Daí ele achar necessário registrar por escrito o evangelho que já pregava há 25 anos atrás. Então percebam que houve, da parte de Paulo, uma preocupação em defender o ministério que ele exercia, a chamada dele. Porque se você não defender o seu ministério, não espere ninguém defender. Você deve ser a pessoa principal a se preocupar com aquilo que Deus te deu. E não se preocupar com aquilo que estão planejando fazer para tentar destruir ou neutralizar a mensagem da palavra de Deus na sua boca. Porque quando Paulo ficou sabendo, boatos, falsos boatos, que a mensagem dele era uma mensagem fraca, que a mensagem dele era uma mensagem que trazia confusão, que a mensagem dele, que ele pregava, era uma mensagem que trazia divisão na mente deles, que não tinham compromisso com Cristo. E ali foram espalhando boatos acerca da mensagem teológica de Paulo.
Para quê? Para que a mensagem viesse perder a credibilidade. E tem pessoas que são preparadas no inferno para tentar tirar a credibilidade da palavra de Deus na sua boca, para que as pessoas ouvindo a sua pregação não recebam de bom grado. Mas nesta noite também, Deus está dizendo, aquilo que eu coloquei na sua boca vai permanecer na sua boca. Não vai ter ninguém capaz de destruir aquilo que Deus já firmou. Não vai ter ninguém capaz de destruir nem enfraquecer a mensagem da palavra de Deus. Porque a mensagem não é minha, a mensagem não é do pastor, a mensagem não é do pregador, a mensagem não é do cantor, a mensagem é da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir as intenções dos corações e capaz de trazer à tona tudo que está guardado nele. Então nesta noite eu não sei qual é o seu pensamento, eu sei que você veio adorar juntamente comigo aqui nesta noite. Então por favor, já fica aí na posição adorando a Deus, porque Deus está dizendo, a minha palavra na sua boca é verdade, e contra a verdade ninguém pode. Nada podemos contra a verdade, senão por intermédio da verdade. Quem vem com a mentira, quem vem com falsos boatos para enfraquecer a pregação do evangelho, vai bater de frente com a verdade. E a verdade é a palavra, a verdade é Jesus. E Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não vai envergonhar a palavra de Deus na sua boca. Não vai envergonhar a sua carreira até aqui. Chegou até aqui, se esforçou, trabalhou, evangelizou, ganhou almas, conquistou respeito, conquistou dignidade. E agora se levanta o incircunciso de não sei de onde para tentar trazer boatos, difamações e calúnia. Pelo amor de Deus, é por ele, para ele, é sobre ele e não é sobre nós. Observe que pregar há 25 anos é a prova viva de compromisso de uma pessoa séria, determinada, corajosa. 25 anos eu prego, Paulo defendeu. Então ele vem trazendo ensinamentos para a igreja, ensinamentos para que a igreja não fosse iludida por aqueles que estavam tentando tirar a credibilidade da palavra de Deus na boca dele. A mesma coisa acontece conosco, não é verdade? Os pastores têm mais experiência com Deus, tempo de carreira, de trajetória, sabem o que eu estou falando. Para falar dele, para liberar dele, por ele e para ele, paga-se um preço. Quando não é sobre nós, é sobre ele, a peleja fica intensificada. O mundo espiritual reconhece quando não é para nós, quando é para ele. Daí você não entender, meu Deus, que guerra é essa, que peleja é essa? Não é sobre você, é sobre ele. Não é o seu nome, é o nome dele. Não é a sua glória, é a glória dele. Então quando é com ele, ele resolve. É ele que trabalha, é ele que faz. Ele que está agindo, Ele que está trabalhando. Ele te trouxe aqui nesta noite só para testificar que não é sobre você, é sobre Ele. Então, por favor, segure mais um pouco esta peleja, porque já já o nome dEle será glorificado na minha vida, na sua vida. Paulo vem trazendo ensinamento, e o segundo propósito, ele queria corrigir certa dificuldade da igreja, causadas por atitudes erradas dos judeus para com os gentios e dos gentios para com os judeus. Além de ter que enfrentar os adversários, opositores da palavra, ainda tinha que trabalhar, ensinar a igreja como se comportar diante dos gentios. Judeus brigando com os gentios, gentios brigando com os judeus. E quem perde na história? Quem perde é o evangelho. Quem perde é o evangelho. Igreja não pode brigar com igreja, igreja não pode brigar com gentios. Não, o evangelho vai perdendo. Por quê?
Porque o testemunho que fala mais alto agora é abafado. Vamos colocando em pauta coisas sem valores e vamos esquecendo daquilo que tem valor, daquilo que é prioridade. Prioridade para a igreja é o nome de Jesus. Prioridade para a igreja é o crescimento da igreja, da mesma. O crescimento dos seus membros. Venha um pastor colocar em uma festividade um tema desse aqui. Há uma preocupação em que os membros cresçam na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não é a igreja que está brincando de evangelho. Não é a igreja que está brincando de igreja inchada, não. Queremos crescimento sadio, uma igreja sadia, uma igreja que cresça e a glória de Deus resplandeça e o mundo reconheça que a glória de Deus está na minha vida e na sua vida. Então receba esta palavra com muita alegria. Então perceba aqui a preocupação de Paulo, Romanos capítulo 11, versículo 36, esse texto aqui, deixa claro que é por meio de Jesus e para Ele que são todas as coisas. Significa que Jesus Cristo é o próprio meio e o centro, para onde unifica todas as coisas. Tudo é unificado por causa dEle, pelo nome dEle, pelo poder dEle. Ele é o meio pelo qual nós somos salvos. Glória a Deus. Por isso que você vai ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Venha comigo aqui rapidamente, que eu trabalho com a palavra. Irmã, não sei trabalhar com outra coisa não, com barulho, movimento não. Trabalho com a palavra. Romanos capítulo 4, versículo 12. Olha o que está escrito: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome, é o nome dele. Somente ele traz a salvação. Somente ele faz a ponte entre o homem e Deus. Antes nós não tínhamos acesso, mas através do sofrimento, crucificação, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, criou-se uma ponte de acesso. Agora o homem tem acesso a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não tinha acesso, agora você tem acesso. Você não tinha comunhão direta, agora você tem comunhão direta. Você não reconhecia o Pai, agora você tem um Pai. Andaia calabaia. E Ele está aqui nesta noite dizendo: eu já dei o acesso. O acesso já foi liberado por Ele. Então Ele é o meio pelo qual nós somos abençoados. Não existe ninguém abençoador, quem abençoa é Deus. Aleluia. Eu não preciso oferecer um cordeiro para ser abençoada. Eu não preciso subir uma montanha como prova de sacrifício para ser abençoada. Eu só preciso obedecer e reconhecer a soberania de Deus, porque abençoado nós já somos. Porque Jesus, através da cruz, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Oh, glória a Deus! Não aceite ninguém falar que você é amaldiçoado. Uma certa vez eu estava pregando, no final da pregação alguém veio até a minha pessoa e disse: Deus está quebrando uma maldição na sua família, está repreendido em nome de Jesus. Eu repreendo. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, Isaías capítulo 55, você vai lendo lá que você vai encontrar: nenhuma maldição há mais em nós. Cristo se fez maldição, tomou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, levou sobre si, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então não existe mais maldição sobre nós. Não existe mais nenhuma maldição sobre a sua vida e nem a minha vida. Então eu sou abençoado. Fale comigo: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Você não é maldita, você não é maldito, você é abençoado.
Então perceba o presente que Deus liberou para nós através do sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz. Ele é o meio pelo qual nós somos perdoados. Você que aceitou Jesus já foi perdoado. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que servem a Cristo, aqueles que não andam segundo a carne, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus já foram perdoados da condenação do pecado, da morte eterna. Agora, os acusadores não têm mais poder de te atingir. Se alguém está te acusando, ignora, porque Jesus já perdoou os seus pecados. Você já foi perdoado, você se arrependeu. Jesus morreu, pagou o preço. Agora você é nova criatura, você é livre de qualquer tipo de condenação. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida e nem tem mais poder sobre a minha vida, porque nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo está perdoado, lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Então perceba esta maravilha do Evangelho. O que é que o Evangelho faz? Ele é o meio pelo qual nós somos filhos de Deus. Através dele nós somos reconhecidos filhos de Deus. Temos uma paternidade. Nós podemos dizer Abba Pai. Nós temos um pai. E o pai cuida do filho. O pai guarda o filho, o pai protege o filho, o pai sustenta o filho às vezes quando está pequeno. Quando ele está grande, ele agora vai buscar o seu próprio sustento. O pai dá segurança para o filho. Então você tem um pai. E este pai, ele cuida de você nos mínimos detalhes. Esse pai sabe como você chegou aqui. Esse pai sabe como você está aí. Esse pai sabe o que você tem conversado com ele, o que você está pedindo a ele. Esse pai sabe aonde está doendo. Esse pai sabe onde está a dor. Esse pai sabe que você precisa de um milagre. Esse pai sabe que você precisa de uma provisão. Esse pai sabe tudo ao seu respeito. Esse pai conhece o seu levantar, o seu deitar, o seu falar, o seu agir. Sabe onde você entra, sabe onde você sai. E está aqui nesta noite para dizer: você é meu filho, minha filha, eu sou teu pai. Aleluia. Ele é o meio pelo qual nós alcançamos todas as vitórias. Só tem ele. Outro dia uma amiga minha falou assim: olha, eu preciso fazer um sacrifício para Deus aceitar e me liberar vitórias. Eu disse: amiga, obedece só a Deus. Agora, se você quiser fazer um sacrifício, faça, é um negócio seu com Deus. Mas tem gente que pensa que é só obedecer a Deus, reconhecê-lo como Senhor. Um negócio que às vezes nós não queremos obedecer, desobedecemos em algumas áreas de nossas vidas e ficamos atrás de superar aquilo que a obediência pode fazer. Aí vamos buscar sacrifício. Aí na hora do sacrifício, Deus olha mais o coração do ofertante do que o sacrifício. Até para Deus aceitar a oferta, para Ele aceitar a oferta, primeiro Ele olha o coração do ofertante. O caso de Caim e Abel. Não foi a oferta em si que chamou a atenção de Deus. Todos os dois ofertaram. A dificuldade de algumas pessoas compreenderem que o negócio não é oferta e sim um ofertante, vai responder aí, quando Caim coloca a oferta dele e Deus rejeita, porque ele já vem numa caminhada de desobediência, um comportamento reprovado, um comportamento que não glorifica a Deus e nem reconhece nem honra a Deus. Aí vai colocar a oferta no altar, o fogo não vai cair como confirmação de oferta aceita, porque o coração foi rejeitado. Aí ele fica lá esperando a resposta de Deus e nada acontece, porque acontecia que levantava-se o altar,
colocava-se a oferta, afastava-se para ver o fogo caindo do céu e lamber, consumir a oferta aceita. Só que no caso dele a oferta foi rejeitada. Oferta rejeitada, não tem fogo para descer e comprovar e aprovar a oferta do ofertante. Então a prova é que o ofertante foi reprovado. Se o ofertante for reprovado, a oferta também foi reprovada. Agora no caso de Abel, Abel chega, coloca a oferta, tem uma caminhada, uma trajetória de obediência, de submissão, coloca a oferta, dá um passo para trás, e imediatamente fogo do céu cai, consome a oferta, aceita a oferta, aceita o ofertante, aceita o ofertante, a oferta aceita. Qual a dificuldade de compreender? Que não é sobre nós, é sobre Ele. Não é o tanto que eu oferto, é a forma como eu oferto. Não é o tanto como eu compareço, é a forma como eu compareço. Não é o tanto que eu dou de materialmente falando, mas é como eu dou, a forma como eu dou, a forma como eu me comporto na minha trajetória. Observe que Jesus estava no cenáculo, todos estavam ofertando, uma pobre mulher viúva chegou e colocou apenas uma moeda, e Jesus se levantou e louvou a atitude daquela mulher. Não é o fato de ser pobre, não é o fato de ser somente uma oferta, é o coração. É o chamado coração, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém contempla. O coração daquela mulher, se ela pudesse, ela colocaria mais, mas ela pensou, vou dar tudo que eu tenho, uma oferta. Então o que Jesus está olhando não é o tamanho da oferta dela, mas é a forma como ela oferta. O ofertante é aprovado, a oferta aceita. Aleluia! Vamos aprender mais. Vamos nos doar mais, entregar mais, ofertar mais o nosso coração. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é o que eu tenho, é quem eu sou. Não é aonde eu cheguei, é com quem eu cheguei. Entenderam, irmão? Oh, glória! Então percebam aqui, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, coisa linda, da sua vontade. Que coisa maravilhosa. Quem nos predestinou foi Deus. Deus nos elegeu, nos escolheu para filhos. Oh, meu Deus! Por isso que ele diz, não fosse vós que me escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e desfrute o vosso fruto permaneça. Meu Deus, você foi eleito, você foi escolhido, você foi separado, isso é coisa gloriosa. Eu poderia chegar aqui e falar um monte de coisa, você se alegrar, mas saber que você é filho é bom demais. Saber que você alcança um nível espiritual, porque você é filho, você tem uma paternidade, é coisa gloriosa. E não foi o homem que te escolheu, quem te escolheu foi Deus. Quem te separou foi Deus. Quem te ungiu foi Deus. Quem te elegeu foi Deus. Quem te deu um nome foi Deus. Então, por favor, reconheça a bondade de Deus. Se você está aqui, é por causa dele. Se você chegou aqui, por causa dele. Se você é quem você é, por causa dele. Que diferença faz? É glorificar a ele por tudo que ele é. Aleluias. Olha o que aqui Paulo escreve nos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, fala. Paulo afirma que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Nada foi criado para o homem. Tudo foi criado por ele. Tudo vem dele e volta para ele. Isso é bom, sabe por quê? Porque nos dá garantia. Em Gênesis capítulo 21, versículo 33 diz: Deus é o começo e o fim. Tudo começa nele e termina nele. Não tem espaço para mais ninguém.
E ele diz em Isaías: a minha glória eu não dou a ninguém, a glória é dele, o poder é dele e a soberania é dele. Teve um que pensou tomar o trono de Deus. Pensou: colocarei o meu trono acima do trono de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Pensou, conseguiu manipular até essa parte dos anjos. Pensou, mas não executou, porque a glória dele não vai dar para ninguém. E Jesus testificou dizendo: eu vi Satanás cair como raio na terra. Porque quando ele pensou em colocar o trono dele, Deus: vai, Satanás, despencou de lá de cima, está aí perturbando até o dia de hoje. Porque a glória é dele, o poder é dele, a soberania é dele, você é dele, a sua casa é dele, sua vida é dele, seu ministério é dele, a sua família é dele, as provações suas também são dele, tudo é dele, por ele e para ele. Romanos capítulo 11, 36 indica que Deus é o Criador, sustentador e herdeiro de tudo. O que Paulo está querendo dizer? Olha, Deus é o Criador, Deus é o sustentador e Ele é o herdeiro de tudo. Por isso que ele diz: o céu é o meu trono e a terra o local em que descansam os meus pés. Ele está dizendo o quê? Tudo criação minha. Eu criei com a força do meu poder. Vocês percebam que eu gosto muito de falar acerca do Gênesis, capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Esta palavra pairar significa que ele movimentava-se sobre a face do abismo. Ele quer fazer o quê? Ele quer criar alguma coisa, por isso que ele está se movimentando. Quando Deus quer criar alguma coisa, Ele coloca você em movimento, você não fica parado. Tem gente que quer receber algo novo da parte de Deus prostrado. Não, Deus vai criar uma situação para você se movimentar. Parado você não recebe nada, parado você vai ficar prostrado. Mas quando você se movimenta, você está dizendo a Deus: eu estou me movimentando, eu estou em ação, eu estou em movimento. Aí Deus está em movimento, então eu vou criar algo novo para você. Eu vou criar algo novo para a sua vida, eu vou criar algo novo para o seu ministério, eu vou criar algo novo na sua casa, eu vou criar algo novo na sua família, eu vou criar algo novo em você, eu vou criar algo novo para você, eu vou criar algo novo por você. Aí você começa a se movimentar, aí o Espírito de Deus vai te ajudando nesse movimento, assim como o Espírito de Deus se movimentava sobre a face das águas, até que ele ouviu a voz dizer: haja luz. Enquanto você se movimenta, o Senhor se movimenta, ô bispo. Deus está criando. Enquanto você se movimenta, meu irmão, Deus está criando. Ô minha irmã, para de murmurar. Deus está dizendo: se movimenta, entra em ação. Você se movimenta aqui e eu crio lá. Você se movimenta aqui e eu faço lá. Você se movimenta aqui e eu mando de lá. Então receba aí esta palavra e se movimente. Mas eu estou doente, missionária. Mesmo doente, Deus sabe até onde você suporta. Movimente-se. Você não pode parar, prostrar. O corpo até pede, mas o seu espírito está em movimento. Porque você sente que Deus está criando algo. E Deus só cria quando você está se movimentando. Por isso que o diabo está fazendo de tudo, adversário, para paralisar a minha marcha
marcha e a sua marcha, porque parados estamos prostrados, nos acostumamos com a situação, mas quando nos movimentamos, estamos mandando uma mensagem para o mundo espiritual. Eu posso estar ferida, mas não estou caída. Eu posso estar ferida, mas não estou destruída. Eu posso estar aqui doente, mas eu estou marchando, estou caminhando, estou andando, estou adorando, estou glorificando, estou exaltando, estou fazendo a minha parte. Há um movimento de Deus aqui nesta noite. A mão de Deus está aqui nesta noite, criando aqui, criando ali, criando aí, criando lá. Deus está dizendo: eu estou criando. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é criar algo novo. Mas você tem que estar em movimento. Só foi falado: haja luz, porque o Espírito estava pairando sobre a face do abismo. E o haja de Deus criou. Então a comprovação é: não é você quem vai fazer é Ele. Não é você quem vai criar é Ele. Você já tentou várias vezes e não deu certo. Então saia de cena e deixa Ele fazer. Saia de cena e deixa Ele agir. Saia de cena e deixa Ele operar. Saia de cena e deixa Ele criar algo que Ele já prometeu há muito tempo que Ele quer criar, e Ele vai criar. Ah, missionária, mas a situação não está boa. Deus gosta de ambiente que não é favorável, porque Ele vai trabalhar criando o que Ele quer criar. O que Ele quiser criar, Ele vai criar. Pode não estar favorável para você, mas para Deus é um cenário bom para a realização de milagres. Tem crente que não entende esse modo de Deus trabalhar, não entende essa forma de Deus agir. Observem Jó, temente, fiel, desviava-se do mal, não foi isentado de provações. O inimigo olhou e pensou: ele só adora pelo que ele tem, não é pelo que ele é. Só que ele se equivocou, porque Deus olhou e viu: Jó me adora pelo que eu sou. Então o inimigo permitiu, Deus permitiu, o inimigo pediu e Deus permitiu. Toca em tudo que ele tem, só não toca na alma. O que ele queria era tocar na alma, mas aí Deus vetou. Pode tocar nos bens, porque bens você recupera. Agora a alma, quando você perde, perdeu. Toca em tudo que ele tem. Na alma dele você não toca, porque a alma dele me pertence. E ele saiu furioso, tocando em tudo que Jó tinha. Mas antes, ele pediu essa permissão. Até para tocar em Jó, ele teve que pedir permissão a Deus, porque o poder pertence a Deus. O salmista diz: uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Até para fazer alguma coisa contra você, tem que ter a permissão de Deus. Ninguém toca em você sem a permissão de Deus. Eu lembro que eu estava trabalhando na empresa, gosto muito de contar esse testemunho. De repente, 3 jovens entraram naquela empresa, e um me pegou como refém, colocou a arma na minha cabeça, e eu fiquei como refém na mão daquele jovem. E aquele jovem com a arma na minha cabeça o tempo inteiro. Aí você vai refletir que o poder é de Deus, a ordem é de Deus. E quando Deus ordena, até o inimigo obedece. Quando Deus ordena, a morte obedece. E eu pensava que aquele homem queria tirar a minha vida, mas não, quem queria tirar a minha vida é o que estava com a faca, o de menor. Ele vinha com muita fúria, colocava a faca na lateral, aqui na minha costela, e dizia: vou te matar. O do revólver olhava para ele e dizia: não toca nela, porque eu estou tomando conta dela. Não toca nela, porque eu tomo conta dela. Ué, Deus mandou tomar conta? Quando Deus quer, o inimigo faz a parte que tem que fazer, porque o poder pertence a Deus, é dele, é por ele e é para ele. Todos foram assaltados, todos apanharam, e aquele moço com aquele revólver na minha cabeça o tempo inteiro. No final do assalto, quando o de menor veio para matar e disse: agora eu te mato, ele tirou o revólver da minha cabeça,
apontou para ele e disse: se você tocar nela eu te mato. Aí travou uma guerra no mundo espiritual, porque eu entendi que o que o inimigo queria, Deus vetou. Não vai tocar nela, porque eu cuido dela, eu guardo ela, eu protejo ela. Quando Deus quer, Deus dá ordem ao inimigo a seu respeito. Eu não sei o que é que você precisa, mas Deus está dizendo: se eu quero, eu dou ordem ao inimigo e ele tem que me respeitar. Quando Deus quer, o inimigo se submete ao poder de Deus. Aquele jovem saiu, o outro saiu, o do revólver tirou o revólver, guardou e foi embora. Depois eu fiquei sabendo que o do revólver era o mais perigoso de todos, mas naquele momento ele teve que ouvir a voz de Deus: não toca nela, porque ela é minha serva. Deus está dizendo: eu estou cuidando de você. Quem está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Deus deu uma ordem a seu respeito, meu irmão. Deus deu uma ordem a seu respeito, minha irmã. Acalme a sua alma, acalme o seu coração, acalme a sua vida. Os fios do seu cabelo estão contados. Não cai um fio de cabelo se Deus não permitir. Sabe por quê? Porque o poder pertence a Deus, a glória pertence a Deus. Ninguém toca, ninguém fere, ninguém mata, se Deus não permitir. Nesta noite eu vejo pela fé Deus dizendo: eu estou dando ordem ao inimigo para não tocar naquilo que ele quer tocar, para não tirar aquilo que ele quer tirar. Sabe por quê? Porque o poder é de Deus, você é de Deus, eu sou de Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Entendeu como é que funciona com Deus? Somos criação do Eterno. Então Romanos está indicando aqui, já vou partir para o final, que o Criador, Ele também é sustentador e Ele é herdeiro. E sua fonte, seu meio e seu fim, tudo é dele. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ninguém pode, contra a vontade e a soberania de Deus. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 9, o apóstolo João escreve: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Você está vivo por causa dEle. Você respira por causa dEle. Só vai deixar de respirar quando Ele quiser e quando Ele ordenar. Quando Ele ordenar, aí quando chegar o meu dia, o seu dia, aí acontece. Porque todos teremos que partir. Mas não precocemente, sem que as promessas que Ele falou com você, que Ele comunicou a você especialmente, aconteça. Enquanto não acontece, Ele vai vetando sepultura, vai fechando cova, vai tirando inimigo, vai derrubando os inimigos, vai tratando com filisteus, com amorreus, com fariseus. Todos que vão se levantando vão caindo, porque é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Não esqueça nunca que você está vivo por causa dEle. Quantas vezes o inimigo arma a sepultura, abre a sepultura, mas Deus diz: não, chegou a hora do meu filho, da minha filha. E Deus cria uma situação para tirar você daquele momento. Quantas vezes, muitos de nós nem éramos para estar aqui nesta noite. A morte chegou perto, quase que nos abraçou, mas Deus bradou, falou com a morte e ela obedeceu. Chegou perto de você, você sentiu a frieza da morte, mas porque não tinha chegado a sua hora, Deus proibiu a morte de tocar em você, e hoje você está aqui celebrando, adorando 27 anos nesta igreja, glorificando ao Eterno, ao Soberano, ao Deus de Israel, ao seu Deus e ao meu Deus. Então receba esta palavra com muita alegria. Perceba aqui, já vou encerrar. No versículo de número 35, olha aí na palavra de Deus, em Romanos capítulo de número 11. Olha esse versículo, que coisa maravilhosa. Romanos capítulo 11.
e o versículo 35. Capítulo 30, versículo 33. Olha o que aqui ensina o versículo de número 33. Aqui está falando algo tão glorioso acerca do mistério, da riqueza, ou das riquezas, da sabedoria, da ciência de Deus. O que ele quer dizer com isso? Esse texto aqui ensina que esse mistério profundo está além da nossa compreensão. O homem não consegue compreender a imensidão dos mistérios de Deus. Por mais que você tente, você não vai conseguir entender nem a sabedoria e nem a imensidão das riquezas do conhecimento de Deus. O homem não tem acesso. O que Deus quer revelar para o homem, Ele revela. O que Ele não quer revelar, Ele não revela. Se você ler lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, você vai compreender o que é para Deus, o que é para o homem, é para o homem. Porque a sabedoria de Deus, ela é infinita, insondável. O homem não consegue penetrar no conhecimento, no entendimento de Deus. E às vezes ficamos pensando algumas coisas que acontecem em nossas vidas. Pelo menos comigo eu fico pensando, meu Deus, como que aconteceu? Às vezes até falamos, Senhor, porque o Senhor permitiu. Mas não percebemos que Deus está trabalhando. E nós não estamos compreendendo a forma como Ele está trabalhando. Porque nem sempre nós vamos compreender a forma como Deus trabalha. Aquilo que nós pensamos que vai dar errado, vai dar certo. Deus cria uma situação. O homem fica confundido, não compreende. E no final você diz, ufa, deu certo. Sabe por quê? Porque você não consegue imaginar, penetrar na sabedoria e no conhecimento de Deus. É insondável. O homem não pode sondar. O homem tenta sondar, mas não consegue, está ocultado, está escondido. E quando Deus quer, Deus revela algumas coisas aos pequeninos, aqueles que são simples, humildes, aqueles que descem e humilham na presença dEle. Aleluia! E você é o pequenino que Deus quer revelar algumas coisas, alguns mistérios ocultos, escondidos. E tem gente que acha que Deus não revela mais, que Deus não fala mais. Deus fala para quem quer ouvir. Deus fala para quem busca, para quem pede, para quem bate, para quem, aquele que crê, recebe, aquele que bate, abre, aquele que pede, recebe. Nesta noite, Deus vai revelar para você aquilo que para você é infinito, é impossível ser revelado. Agora você precisa desse lugar, esse espaço para Deus trabalhar. Então o homem não consegue compreender. E também não consegue imaginar os juízos de Deus. Assim como os seus caminhos, ninguém consegue penetrar e nem saber. Não pode compreender o intelecto de Deus. Ah, eu vou saber quem é Deus. Ninguém tem esse poder de saber. Você conhece Deus pela leitura da palavra. Você conhece um pouco de Deus quando você lê a palavra, medita na palavra. Quem é o Deus que você serve, a forma como Ele trabalha, como Ele trabalhou na vida dos servos fiéis, a forma como Ele trabalhou na vida dos servos infiéis. Você vai conhecendo a Deus um pouco a partir do momento que você vai lendo, vai meditando, vai pensando, vai estudando. Aí você vê os atributos de Deus, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de bondade, o Deus de compaixão. Mas como você sabe, como você conhece? A partir do momento que você vai lendo, meditando, penetrando na palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma fonte inesgotável que vai lavando todo o nosso ser. Ah, João falou, Jesus falou, na palavra do Senhor está escrito: se vocês crerem nas escrituras, como diz a palavra, rios de águas vivas fluirão de dentro do vosso ser. Que rio é esse? É o rio da palavra. É Deus revelando os mistérios ocultos por intermédio da palavra. Não tem revelação fora da palavra. Tudo que já foi revelado está na palavra. Tudo que já foi estabilizado está na palavra. Tudo que Deus falou está na palavra. Então, se você quer conhecer os mistérios de Deus, leia a palavra. Se você quer conhecer quem é Deus, medite na palavra, leia a palavra, durma com a palavra, acorde com a palavra, beije a palavra, conviva com a palavra, pratique a palavra, e você vai ver as revelações da glória de Deus.
Então percebam aqui, vou partir para o final, que esta revelação que vem da parte de Deus, ela vem por intermédio do Espírito. O Espírito de Deus. E é algo que eu gosto muito de falar acerca dessa ligação, dessa junção do Espírito do homem, o Espírito de vida que Deus soprou em nós lá no Gênesis. Quando o homem foi criado, Deus soprou no homem o Espírito de vida. Esse Espírito do nosso homem interior, o meu Espírito. Tem que haver uma comunicação do meu Espírito de vida com o Espírito Santo de Deus que habita, passa a habitar no meu corpo, que é templo do Espírito Santo. A partir do momento que eu aceito Jesus, o Espírito Santo agora vai fazer morada no meu corpo, no meu coração. Então deve haver uma comunicação com o meu Espírito de vida e o Espírito Santo de Deus. Quando há uma comunicação do meu Espírito de vida com o Espírito de Deus, eu consigo absorver as Escrituras e compreender aquilo que está revelado nela. Porque se o meu Espírito de vida do meu homem interior estiver em contato com o Espírito Santo de Deus, há comunhão, há intimidade. E onde há comunhão e há intimidade com Deus, há acesso livre. Acesso livre para quê e por quê? Primeiro, Deus ele quer se comunicar com o homem através do seu Espírito. Mas o Espírito, para se comunicar com o homem deve ter um Espírito de vida. Esse Espírito de vida deve estar apto, preparado para se comunicar com o Espírito Santo de Deus. Parece complicado, mas não é complicado não. É só entender que você tem um Espírito de vida, e esse Espírito de vida que habita em você precisa se comunicar com o Espírito Santo de Deus. Porque se não houver essa comunicação, não há comunhão. Se não houver essa comunicação, aliança quebrada. Se não houver essa comunicação, elo quebrado, intimidade quebrada. Então não tem como ele te revelar, porque não tem unidade. Se não tem unidade, não tem comunicação. O elo foi quebrado. Então é necessário uma reconciliação do meu Espírito de vida com o Espírito Santo de Deus. E quando essa comunicação acontece, essa reconciliação acontece, aí é unidade, aí é comunhão, aí é intimidade, aí é poder de Deus. E ele está aqui nesta noite dizendo: eu quero me comunicar com o seu Espírito de vida. E alguns não estão tendo acesso porque quebrou esse elo. O que mais Deus quer é se comunicar com o homem através do seu Espírito. Mas deve haver uma reconciliação do meu homem interior. Por isso que nós conversamos muito com pessoas enfraquecidas na fé. Pessoas que não querem mais servir a Cristo. Não querem mais reconhecer que tudo é dele, por ele e para ele. Se entristeceram, se decepcionaram, enfraqueceram-se na fé. Por quê? Porque o seu homem interior foi minado, corrompido. O nosso homem exterior pode ser corrompido, mas o nosso homem interior jamais pode ser corrompido. Deve permanecer no elo da unidade com o Espírito Santo de Deus. É difícil vocês... De vez em quando eu percebo pessoas que têm dificuldade de compreender essa comunicação. Missionário, não estou compreendendo nada. Sabe por quê? A mente foi bloqueada, porque o acesso foi interditado. Não tem mais acesso, porque perdeu a comunhão. O espírito do homem dele não consegue mais se comunicar com o Espírito de Deus. Então não consegue se comunicar, há um bloqueio na mente. A mente é vetada, não consegue entender. O pastor está pregando as coisas de Deus, não sei o que o pastor está falando. A missionária está pregando, não sei o que ela está falando. Mas quando há reconciliação, há compreensão, porque quem está reconciliado consegue compreender a voz do Pai, a voz do Filho, a voz do Espírito. Quem está reconciliado consegue compreender a voz de Deus. Aí percebemos aqui o que é que Deus está falando através de Paulo aos Romanos. Essa comunicação gloriosa, esse entendimento glorioso, esse Espírito se comunicando através da revelação da palavra. Aí quando vai para o 34, o que está escrito? Como já dito antes, o 34, versículo 34 é só uma confirmação do que foi falado no versículo 33. Aí você parte para o versículo 35, o quem deu a ele primeiro. Aí você vai para João 41:11, para que houvesse entendimento,
para que o homem fosse recompensado. O homem só é recompensado quando ele consegue compreender os versículos 33, versículo 34. Aí ele vai entender que existe uma lei da semeadura. Aquilo que o homem colhe, o homem planta. Se ele não colher, ele não vai plantar. Se ele não plantar, ele não vai colher. Por isso que ele faz essa pergunta: como o homem será recompensado? Porque há uma semeadura. Porque Deus, o que mais Deus gosta é de dar presente ao homem. Mas o homem, para receber presente, deve ter a sua fé em prática. Porque o próprio Paulo, escrevendo a sua carta aos Hebreus, a galeria da fé, vem falando acerca da fé. O que é a fé? Como praticar a fé? Como receber presente da parte de Deus? Por intermédio da fé. Porque a Bíblia diz que aqueles que creem que Deus existe, devem compreender que Ele dá presente, Ele é presenteador daqueles que o buscam. E sem fé, ninguém consegue agradar a Deus. Então a forma que você tem de agradá-lo e ser recompensado é utilizando o poder da fé. Quando você utiliza o poder da fé, você está buscando uma ação, porque a fé não é emoção. A fé, ela precisa de uma ação. Sem ação, não tem fé. Sem fé, não tem presente. Não é troca, é crer no que Deus está falando por intermédio da sua palavra. Aí quando você chega no versículo 36, e eu encerro de verdade. Significa, sabe o quê? Porque dele refere-se à criação. Ele criou. Por ele refere-se ao seu conhecimento perfeito. E para ele, sua presença está em toda parte. Oh glória! Porque dele, criação. Fale comigo, criação. Para ele refere-se seu conhecimento perfeito. Fale comigo, seu conhecimento perfeito. E para ele, fale comigo, sua presença está em toda parte. Então só ele é a primeira causa. Só ele merece a glória. Só ele merece o amém. E é verdade. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Mais forte, igreja. É para ele, é dele, é por ele. Tudo é dele, você é dele, eu sou dele, nós somos dele. Ele criou, a presença dele está na sua vida. A presença dele é a prova viva da criação. A presença dele está com você. Se a presença dele não estivesse com você, você não estaria aqui. Porque ele disse que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então muito obrigada, pastor. Deus abençoe a todos. Um grande beijo no coração. Fala demais.